Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Antes de fazer, geralmente eu começo com uma oração, mas eu gostaria de começar lendo a palavra. Lucas capítulo 11, no verso 9. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Aqueles que tiverem, aqueles que não tiverem, vai estar no telão. Lucas 11, verso 9. Um texto conhecido. Na minha Bíblia ela diz, tem um título que diz descrito: Jesus incita a orar. Amém, igreja? A palavra do Senhor vai dizer: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe, irmãos, eu buscava uma palavra para essa abertura, neste início das primícias, no primeiro dia, né? E Deus me fez lembrar uma situação que aconteceu no mês de novembro. Eu ia justamente para a empresa que eu trabalho, e a gente tem um momento de oração, e todos os dias acontece esse momento. A gente traz uma palavra breve, faz um devocional e faz uma oração entre os colegas de trabalho, né? E nesse dia eu estava sem palavra, né? Eu tenho o costume de esperar Deus falar enquanto eu estou orando, enquanto eu estou lendo a Bíblia, esperar ver um versículo abrir realmente para trazer aquele devocional para a empresa. E eu estava indo para a empresa sem palavra. E naquele momento que eu estava a caminho da empresa, Deus falou: peça o Espírito Santo. E quando eu cheguei na empresa, eu dei um Google rapidinho e me trouxe para esse verso, do verso 13 de Lucas 11. E eu percebi como a gente realmente ora, irmãos. Eu percebi meus olhos se abriram para como era realmente a minha oração. Certamente todos os irmãos que estão aqui têm uma vida ativa de oração, e a gente dobra o nosso joelho, a gente pede, a gente busca, a gente bate a porta do Senhor. Só que às vezes os nossos pedidos são tão diferentes daquilo que a palavra nos ensina a pedir. Porque a palavra nos ensina a pedir justamente nesse verso 13, que a gente peça aquilo que é mais importante para nós, que é o Espírito Santo. A gente pede tantas coisas por nós, meus irmãos. Meu hábito de oração, percebi assim, fui vendo como é que era o meu hábito de oração diário, né? Eu começava com adoração ao Senhor, depois eu começava a pedir perdão para Deus pelos meus erros, pelos meus pecados. Depois eu começava a pedir, claro, pela minha casa, pedir para que Deus abençoasse, para que Deus protegesse, agradecia por tudo que Ele havia feito e começava a interceder pelos outros. Só que eu percebi que várias vezes eu orava e não pedia pelo Senhor. Eu não pedia pela presença de Deus, eu não pedia pelo Espírito Santo naquela oração, eu não pedia que Ele sentasse ao meu lado, eu não pedia que Ele estivesse junto em todo momento de oração. Sabe, irmãos, a gente às vezes pergunta por que a gente pede e não recebe, por que a gente bate e a porta não se abre, por quê? E a palavra do Senhor diz que não recebemos porque não sabemos pedir, porque pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios prazeres. Que nós, essa noite, começamos a entender o que realmente importa para a nossa vida. A palavra do Senhor mostra traz uma mensagem das 10 virgens, das 10 que se guardavam, 5 prudentes e 5 nécias, que guardavam, 5 prudentes que guardavam azeite e 5 não guardaram. E veio o dia do Senhor, e as 5 prudentes que permaneceram com azeite, Jesus voltou e a porta ainda estava aberta. E as outras 5 saíram atrás para buscar o azeite naquele momento, e não deu tempo. A porta já estava fechada. Eu fui buscar realmente o que significava o azeite. E o azeite significa a presença constante do Espírito Santo. Isso nós precisamos ter todos os dias. Todos os dias nós devemos buscar. A palavra do Senhor nos diz: porque andeis ansiosos quanto ao que há de comer, quanto ao que há de vestir, quanto ao que há de beber. Nós andamos tão preocupados com tantas coisas que são muito mais desnecessárias para a nossa vida que isso. E hoje esse verso vem para nos trazer realmente aquilo que é mais importante. A presença do Senhor em nossas vidas, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje, o primeiro dia de primícia,
é o dia do Espírito do Senhor, que a gente possa pedir, desde esse primeiro dia do ano, e os demais dias também, essa presença contínua em nossas vidas, a presença de Deus contínua em nossas vidas. Porque ontem eu falava ainda na abertura sobre as tristezas que talvez nos travaram nesse ano de 2025 que passou. Mas também há muitas alegrias que a gente chama muitas vezes de bênçãos, que roubam o espaço do Senhor na nossa vida. Sabe, a gente fica querendo tantas coisas desse mundo, tantas bênçãos do Senhor nesse mundo, talvez tantas coisas que ocupem o lugar do Senhor nessa terra. Existem tantos tesouros lá fora que ocupam o espaço do tesouro maior que é nosso Senhor. Existem tantos deuses lá fora que ocupam o espaço do nosso Deus maior, que é o Senhor. Que a gente possa buscar isso nessa noite e isso neste ano. A presença contínua do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias desse ano de 2026, irmãos. Agora sim, vamos orar. Agora que a gente já sabe o que a gente precisa pedir nesta noite, aquilo que realmente é necessário para a nossa vida, vamos nos colocar de pé, vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir para o Senhor aquilo que realmente importa. Dizer para Ele que Ele é o mais importante que tudo. Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse ano que se inicia, pelo início dessas primícias, Pai. Pelo primeiro dia deste dia dedicado, o dia do Teu Espírito, o dia do Espírito do Senhor, Pai. E por isso não há outra coisa que possamos pedir, senão a Tua presença manifestada sobre esse local, Jesus. Ah, Senhor, que ninguém entre aqui, Pai, e saia da forma que entrou, mas entre e seja transformado pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa criar raízes, Senhor, e possamos Te buscar todos os dias, Senhor, com orações, sabendo que aquilo que realmente necessitamos, Pai, é o Teu Espírito Santo. Pois quando Tu chegas, Senhor, tudo aquilo que está lá fora perde totalmente o sentido, Senhor. Sabemos que aquilo que o Senhor tem para nos dar é muito mais necessário, Pai. Tudo aquilo que tanto almejamos lá fora, Pai, percebemos que o que precisamos realmente é o Senhor, é o Teu Espírito Santo, Senhor. Ah, Pai, faz incendiar os nossos corações essa noite, faz encher, Pai, com o Teu Espírito essa noite, Pai, cada um daquele que aqui está, Senhor. Faz sentir um arrepio, faz sentir, Senhor, o coração queimando, faz sentir as pernas tremendo, Senhor. Ah, Senhor, que a Tua presença esteja aqui conosco, Pai, durante essa noite, Senhor, e que saímos daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém e agradeça ao Senhor, porque Ele está aqui, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Vamos adorar o Senhor. O nome que está sobre todo nome, maravilhoso és e adorado, o nome que está sobre todo nome é Jesus, é Jesus, é Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Jesus, Filho de Deus. O poder há em Teu nome, Jesus, Filho de Deus. Bendito é o Teu nome, Jesus, Filho de Deus.
Jesus, Filho de Deus, o nome que está sobre todo nome, maravilhoso és e adorado, o nome que está sobre todo nome é Jesus, é Jesus, é Jesus, o nome que está sobre todo nome, maravilhoso és e adorado, o nome que está sobre todo nome é Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh, 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 oh. Bendito, diga comigo assim, ó. Bendito é o teu nome, Jesus, Filho de Deus. Poder há em teu nome, Jesus, Filho de Deus, o nome que está sobre todo nome, maravilhoso és e adorado, o nome que está sobre todo nome é Jesus, é Jesus, é Jesus, o nome que está sobre todo nome, maravilhoso és e adorado, o nome que está sobre todo nome é Jesus, é Jesus, é Jesus, o nome que está sobre todo nome, maravilhoso és e adorado, o nome que está sobre todo nome é Jesus, é Jesus, é Jesus. Toma o teu lugar. Louvamos a Deus por esse momento, por essa grande oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Jesus. Te adoramos, enche esse lugar, te exaltamos, queremos te adorar, te adoramos. Rei, Senhor, te adoramos, enche esse lugar, te exaltamos, queremos te adorar, te adoramos. Rei, Senhor, te adoramos, enche esse lugar, te exaltamos, queremos te adorar,
te adoramos. Rei e Senhor, vem com teu poder, vem com tua glória, enche esse lugar, vem nos transformar. Vem com teu poder, vem com tua glória, enche esse lugar, vem nos transformar. Vem com teu poder, vem com tua glória, e enche esse lugar, vem nos transformar. Vem com teu poder, vem com tua glória, enche esse lugar, vem nos transformar. Te adoramos, enche esse lugar, te exaltamos, queremos te adorar, te adoramos. Rei Senhor. Aleluia! Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 48. O que são as primícias? A verdade é que talvez muitos não conheçam. Se puder colocar no telão para mim, Isaías 11:2. Isaías 11:2. Pode trocar ali. Mas podem ficar com Lucas. Isso. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Deixa eu abrir aqui para acompanhar pela Bíblia. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 11. O que nós vamos evocar nesses dias? Os 7 Espíritos do Senhor. É impossível você ter uma igreja, uma congregação. É impossível até mesmo você pregar numa garagem, somente para um casal, se você não tiver pelo menos um dos 7 Espíritos do Senhor. A primeira luz da lamparina, o candelabro, o menorá, que tem as 7 velas acesas dos 7 Espíritos do Senhor. Em Isaías, no capítulo 11, Isaías descreve Jesus, e ele começa dizendo do versículo 1: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeiro Espírito. O Espírito de sabedoria, segundo Espírito. O Espírito de entendimento, terceiro. O Espírito de conselho, quarto. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aleluia! Amém? Hoje é o Espírito do Senhor, o primeiro Espírito. Eu compreendo que sem o Senhor nada podemos fazer, e começa justamente com a presença.
E a presença é o que há de mais importante para nós. Nós precisamos, e nós vamos nos ater aos 7 Espíritos do Senhor, pelos 7 princípios da igreja primitiva. O primeiro dos Espíritos da igreja primitiva que aparece é a manifestação do Espírito Santo. Por isso eu pedi para que abrissem em Lucas capítulo 24, e que você entenda isso para a sua vida hoje, que você entenda isso como uma direção, uma orientação. A primeira coisa que o Senhor está pedindo no primeiro dia de primícias: busque a minha presença, mas esteja num lugar onde ela possa se manifestar. Aleluia? Que nós possamos gravar isso. Busque a minha presença, mas esteja num lugar onde ela possa se manifestar. Então os ambientes que você irá visitar, permanecer nesse ano, vão definir a presença do Senhor. Aleluia? Os lugares onde você vai estar, os lugares que você vai escolher estar, a presença do Senhor está aqui. O lugar onde você escolher estar, a presença do Senhor vai se manifestar. As casas, as famílias, os amigos, com quem você irá se relacionar, as suas alianças. O que você escolher fazer esse ano, faça como que estando perante o Senhor, para que também o Senhor possa estar contigo. Ele não se manifesta de qualquer forma em qualquer ambiente, querido. Você não vai encontrar o Senhor em ambientes de prostituição, de adultério, de mentira, de ódio, de raiva. Você não vai encontrar o Senhor. E Jesus, ele começa dando uma direção para os seus discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 48, quando ele diz: vós sois as minhas testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Diga comigo: permanecer no lugar aonde o Espírito Santo vai descer. Aleluia! É isso que nós queremos para esse ano. Estar num lugar aonde o Espírito Santo vai se manifestar, um ambiente. Então não é, ontem foi falado de ambientes aqui. Ontem, quando, eu não me lembro se foi o nosso evangelista Marcos ou se foi o pastor João Espíndola que disse: Deus é um Deus de ambientes. E é muito importante que você compreenda que sempre que Deus se manifestou, Ele deixou bem claro em que ambiente Ele estava. No dia em que os discípulos esperavam a visitação do Senhor, e Ele entrou no quarto sem que a porta se abrisse e disse: paz seja convosco, ficou muito claro que o ambiente naquele momento era aquele quarto, era um lugar de reunião para aliança e comunhão. E Ele disse que não poderia haver incredulidade, censurou-lhes por haver incredulidade. Tomé não estava presente. E Tomé, na segunda visitação, está no mesmo quarto, e ele volta no mesmo quarto. Deus é um Deus de ambientes. Ele está nos ambientes. O ambiente não vai te proteger, mas é no ambiente que você vai reconhecer a presença de Jesus. A igreja não te protege, a igreja te ensina. O que te protege é a presença do Senhor. Aleluia! Você pode estar na igreja, mas pode estar distante dela. A sua mente pode estar suspensa, pensando em outras coisas. O que te protege é o quanto você tem do Senhor. Então eu entendo que no céu, Satanás conseguiu fazer uma rebelião, porque o ambiente não protegia. E ali era a casa de Deus. No jardim, no Éden, a serpente conseguiu enganar o homem e a mulher, porque o ambiente não protege, mas ali havia a presença do Senhor. O ambiente sempre vai trazer a presença. E quando Jesus diz: ficai na cidade, é óbvio que eles teriam que estar num ambiente juntos. E os discípulos, para cumprir o que Jesus havia dito
Abrem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Os discípulos, para cumprir o que Jesus havia dito, eles foram extremamente obedientes. E creia, naquele dia, quando eles se juntaram naquele lugar, na cidade de Jerusalém, eles ficaram numa espécie de cenáculo, um espaço. Começou com 570 pessoas, a teologia nos explica. Em média de 570 pessoas entraram no mesmo ambiente e ficaram no mesmo ambiente. Você consegue imaginar uma igreja lotada de 570 pessoas que ouviram os discípulos dizerem: vem conosco, porque ele fez uma promessa, ele disse que desceria, ele disse que viria, vamos ficar na cidade, vamos ficar no mesmo lugar. E começou a aglomerar crente naquele lugar. Só que passados os dias, nada acontecia. E as pessoas começaram a ir embora. E a Bíblia nos relata que ficam em média de 120 pessoas. É disso que eu quero falar um pouco hoje. Esse ano nós veremos a igreja inchar e esvaziar. Porque muitos virão pela expectativa, mas por não receberem naqueles dias, nos dias que esperavam receber, irão embora, por estarem cansados de esperar. Eu esperava que fosse, me disseram, me fizeram acreditar numa expectativa, me disseram que aconteceria algo, mas não aconteceu. Eu vou para outra congregação, ou eu vou embora, ou eu vou sair, ou isso está cansativo, e muitos irão desistir, e deixarão somente na casa os que irão realmente querer. Eu ouço um aleluia? Os que realmente irão querer, os que irão buscar verdadeiramente. E é sobre esses que desce o Espírito Santo. Não é sobre todos. O que Deus estava fazendo, a mesma coisa que Ele fez no começo, quando Ele pediu a Moisés: vem a mim no monte. E Moisés subiu no monte, e o Moisés, chegando no monte, ele ficou 6 dias com o silêncio do vento do monte. 6 dias. No primeiro dia nem uma palavra, no segundo dia: Senhor, onde tu estás? Nada. No terceiro dia: Senhor, tu estás aqui, tu mandou eu subir? Nada. No quarto dia nada, no quinto dia nada, no sexto dia nada. Mas no 7º dia, a voz do Senhor bradou dizendo: Moisés, entra na nuvem, e ali quero falar contigo. Uma nuvem pairou sobre o monte, e a voz de Deus foi ouvida, e Moisés ouviu. Por que Deus demorou 6 dias? Por que Deus levou 6 dias para descer sobre o monte? Para falar com ele, justamente para provar o seu coração, para saber se ele tinha ou não essa expectativa de que Deus desceria. Sabe, eu vejo Elias orando no monte, esperando chuva, e dizendo para o seu moço: vai lá e vê. O moço sobe um pouco mais no monte, olha para o horizonte, volta e diz: não vejo nada. Ele diz: volta lá. Ele volta novamente, vem e diz: não vejo nada, não vejo nada. Na terceira vez ele volta e diz: vejo uma nuvem, porém do tamanho da mão de um homem, pequena. E Elias diz: corre, porque vai chover. Aleluia! Ao menor sinal virá o Espírito Santo. Aleluia! Ele está esperando somente que você creia. Ele não está escolhendo multidões, querido. Ele está escolhendo uma pessoa que tenha uma disposição, uma disponibilidade para recebê-lo. Aleluia! Sabe, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E é sobre isso que o Senhor está falando hoje. Quer o meu Espírito? Quer conhecer o Espírito do Senhor? Quer receber o meu Espírito? Então dê tempo para mim. Dê tempo, fique no mesmo lugar, orando e buscando, até que do alto sejas revestido de poder. Aleluia! Porque será, em Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga comigo, de repente. É de repente, irmão. Não vem com aparência visível.
Jesus disse, não vá quando disserem o reino está ali, está aqui. Não, o reino não vem com aparência visível, ele está dentro de vós. Aleluia! De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Sabe, falar em outra língua aqui tem outra conotação. Não é simplesmente falar em língua estranha. Nós falamos a língua dos anjos, sim, muitos de nós. Mas não é disso que trata hoje. Hoje, nós precisamos ter uma compreensão de que Deus quer mudar a maneira como falamos, a nossa pronúncia e até mesmo aquilo que procede do coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. E é necessário que para obter o Senhor, para ter o Senhor, nós precisamos preparar a casa para Ele. Há uma necessidade de ter um lugar para Ele habitar. O Senhor não vem simplesmente como uma visitação, Ele quer morar em nós. O céu é o meu trono, diz o Senhor, a terra, o estrado dos meus pés. Que lugar preparastes vós para o meu repouso, para o meu descanso? O Senhor quer morar em nós. E esse ano nós vamos tentar promover, como sempre tentamos, de todas as maneiras possíveis, encontro de mulheres. Vamos tentar com orações, com vigílias, com encontro de homens. Vamos tentar, são tentativas de aproximação. Isso que nós fazemos são tentativas de aproximação. Se nós quiséssemos simplesmente pregar, nós pegaríamos o microfone e faríamos um grande revezamento e todos pregariam. A ideia nunca foi essa. A ideia é interatividade. A ideia é trazer as pessoas para a igreja pelo interesse de algo novo, pelo interesse do que Deus pode falar no encontro de mulheres, pelo interesse do que Deus pode falar no encontro de homens, pelo interesse do que Deus pode falar numa oração de intercessão. O que Deus pode dizer? Se nós estivermos com os ouvidos abertos, certamente a sua boca falará. Aleluia! É necessário que nós venhamos a dar tempo para o Senhor e estar no ambiente onde Ele se manifesta. São as duas coisas que eu quero deixar bem cravado no primeiro dia de primícias. O Senhor pede tempo e ambientes. Tempo e ambientes. Fiquem e perseverem naquele lugar. Todos os que estavam aqui, eles perseveravam no mesmo lugar, até que do alto lhes foi concedido o Espírito Santo. Por que não vimos mais? Não vimos mais a manifestação do Espírito Santo. Onde está o batismo? Eu vou confessar a você que nesses 15 para 16 anos, esse ano vai fazer 16 anos de unção pastoral, eu vi talvez eu não posso dar números, mas umas 8 vezes um batismo do Espírito Santo. Um verdadeiro batismo do Espírito Santo. Aonde a pessoa não de repente se levantou no meio da congregação, gritando e cantando e pulando e começou a falar em línguas, ou nem por isso, porque o falar em línguas não manifesta o batismo do Espírito Santo. Essa foi a manifestação de Atos de Pentecostes, mas não é uma regra. Paulo diz: falam todos em línguas? São todos profetas? Todos têm dom de curar? Não, mas o Espírito Santo dá a cada um segundo o que lhe agrada, conforme lhe apraz, para um fim proveitoso. Aleluia! Então não podemos colocar na nossa cabeça que todo mundo que é batizado pelo Espírito Santo tem que falar em língua. Não. O batismo do Espírito Santo é a confirmação da presença dele em nós. Mas isso pode se dar por muitos dons, não somente pelo falar em línguas. E isso a igreja precisa aprender, porque muitos deixaram o batismo do Espírito Santo para trás, porque não acreditaram que tivessem recebido, pois não falavam em línguas.
e não falando em línguas, acharam que não foram batizados. Mas sentiram uma alegria, choraram copiosamente, sentiram uma alegria incontida, foram para frente. Aquele dia eles não eram mais eles, não prestaram mais para eles, nem para os seus pensamentos. Saltou neles um desejo de ouvir louvores, de ler a palavra de Deus, de conhecer um pouco mais, de estar numa igreja. Não eram mais as mesmas pessoas, mas não falaram em línguas. Então acharam que estavam somente vivendo um êxtase espiritual. Não! Foram batizados e não reconheceram o batismo. E o Espírito Santo foi se afastando. À medida que eu não o reconheço, ele não permanece. Eu sou sua casa. Nós cantamos isso. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mas sou mesmo. Porque eu preciso fazer um lugar para ele. E ele só habita num lugar onde houver um altar. E altares se constroem com oração. Altares espirituais se constroem com oração. Eu não posso querer um Deus se eu não tenho tempo para ele. Hoje nós poderíamos ter começado às 8. E quase me veio de começar o primeiro dia às 8 para que mais pessoas viessem. Não é. O Espírito falou fortemente comigo, não é o horário. Não é o horário, filho, é o interesse. Não é o horário. É o quanto as pessoas querem, e eu só posso me manifestar pelo interesse. Não é você que faz. Você pode preparar a terra, você pode molhar a terra, você pode, mas se a terra não é se a terra não é própria para frutificar, não vai adiantar. Você pode lançar a melhor semente, a semente mais escolhida. Se a terra não é boa, não nasce, não vinga. E há uma necessidade muito grande de que você faça o ambiente para que ele possa habitar. Aleluia! Então hoje, no primeiro dia, eu queria que nós fizéssemos um momento de oração, para que nós pudéssemos pedir a Deus que tirasse de nós tudo aquilo que tira a presença dEle. As preocupações, a ansiedade, as enfermidades, aquilo que temos que fazer amanhã. Irmãos, eu aprendi uma coisa muito séria, não é desleixo, mas aquilo que eu hei de fazer amanhã, às 14h, eu só vou fazer amanhã, às 14h, e eu não vou trazer a memória, nem a preocupação e nem a ansiedade, por aquilo que há de acontecer. Eu vou viver cada momento no seu devido momento, cada coisa no seu devido horário. Não adianta andarmos preocupados, ansiosos com alguma coisa, se não sabemos se até amanhã, no horário de resolver alguma coisa, muitas outras coisas não terão contribuído para uma mudança de pensamento e atitude com relação ao que eu devo resolver. Então, deixa as coisas acontecerem. Comece a se preocupar realmente em trazer a presença do Espírito Santo. Entregar a vida para o Senhor, deixar o Senhor no controle, é realmente deixar que as coisas aconteçam, é descansar. Quantos de nós não descansamos, irmão? Estamos preocupados com pessoas que não estão preocupadas consigo mesmas. Muitas vezes estamos preocupados com vidas que não se preocupam com elas mesmas. Nós lutando por pessoas que não têm o menor zelo pelas suas próprias vidas, orando por pessoas que não oram, jejuando por pessoas que não jejuam. Não que não devemos fazer, mas há uma necessidade, a busca é individual. Você viu que eu li aqui, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que significa isso? Cada um tem a sua porção. A sua oração não aumenta a porção do Espírito Santo na minha vida.
Eu não posso orar por você e pedir que o Espírito Santo aumente a sua graça sobre você, se você mesmo não fizer o lugar para Ele. Aleluia, você está aqui, amém? Sabe, você precisa fazer. Ele espera que você faça o lugar. O ambiente é você que prepara. Pastor, ora por mim, eu quero mais graça, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito Santo. A minha oração não vai fazer isso. A minha oração pode pedir a misericórdia do Senhor, mas eu não consigo aumentar a graça de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus aumenta à medida que você busca Ele. Por muito tempo se colocou nas mãos do sacerdote a vida do membro de igreja, do crente, pensando que o sacerdote, por impor as mãos, vai remover os pecados e vai dar uma nova continuidade, uma nova vida para a pessoa. Não, na verdade, a oração é para que te fortaleça. Jesus, certo dia, falou: Pedro, Satanás me pediu a ti para cirandar como trigo. Jesus estava dizendo: Pedro, Satanás pediu que eu te entregasse a ele para ele te esmagar. Aí Jesus diz assim, mas eu roguei ao Pai para que te fortaleça. Pedro não poderia ter dito: por que não rogou para ele não encostar em mim? Porque sem a prova, você não é aprovado. Eu não posso tirar a prova. Sabe, o processo é o que aprova. E o que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não posso te isentar do processo. À medida que você me buscar no meio do processo, é o quanto você vai ter de mim. E quanto maior o ambiente você fizer, quanto mais santificado o ambiente. Que ambiente? A minha casa, não necessariamente um ambiente de pedra, de madeira, de barro. Este ambiente. Quanto mais eu dedicar a minha vida ao Senhor, quanto mais eu orar ao Senhor, quanto mais eu buscar o Senhor, e principalmente, quanto mais eu confessar e me arrepender. 2026, está gravando aí, né? 2026 é o ano do arrependimento. 2026 para todas as nações, para todas as igrejas da terra. 2026 é o ano do arrependimento. E os que se arrependerem encontrarão o Senhor. Mas o que eu fiz até aqui não importa. O Senhor não contabiliza pecados. Ele contabiliza a ação e a oração. 2026 é o ano do arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar atrás, eu quero esquecer aquilo que eu fiz, eu quero ser perdoado, eu quero remir meu passado, eu quero apagar os meus inimigos, eu quero desfazer as minhas inimizades, meus enganos, minhas mentiras, meus adultérios, minhas prostituições. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Quando a Bíblia diz assim, é impossível que aqueles que já tenham experimentado o dom do Espírito Santo, a presença de Deus e tal, sejam renovados para o arrependimento. Sabe o que ele está dizendo? É impossível que você sinta novamente o que você sentiu na primeira vez. Ele está dizendo: você não vai vir atrás de uma emoção, de um arrepio, de um choro. Você vai ser aceito, mas você vai ter que pegar o caminho de onde você está e dar continuidade. Eu não vou te trazer para o ponto zero, para você sentir de novo, chorar de novo, aceitar de novo, batizar de novo. Não, essas coisas já passaram. É impossível te renovar para o arrependimento. Você se arrepende, você dá continuidade a partir do lugar onde você está. É desse ponto em diante. Por quê? Porque se fosse impossível que Deus renovasse no sentido de não perdoar, todos nós estaríamos no inferno. E Deus não vai nem nos julgar pelos nossos pecados, e sim seremos julgados pelas nossas obras. Então eu acredito que a gente está aqui hoje porque a gente quis estar. E eu acredito que a gente veio fazer um ambiente para o Senhor. E eu acredito que esse ambiente está sendo construído nesse exato momento. E eu acredito que o Espírito Santo tem poder suficiente para nos encontrar aqui dentro desse lugar. E eu acredito que Ele pode nos curar essa noite, Ele pode nos restaurar e Ele pode nos salvar.
E eu acredito que o Espírito Santo pode renovar a sua medida sobre cada um de nós essa noite, que pode vir sobre cada um de nós essa noite, sobre cada um de nós essa noite, e pousar sobre cada um de nós essa noite, a medida do Espírito Santo, a graça do Altíssimo, que nós precisamos para começar o nosso ano. E eu acredito que o Senhor está renovando a tua vida, está renovando o teu caminho, está renovando as tuas ideias, os teus planos e os teus projetos. Eu acredito que Deus está fazendo infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar, segundo o poder dele que opera em você. Aleluia! Eu acredito nisso. Por isso nós estamos nesse lugar, para esperar a manifestação do Espírito Santo. Pastor, se ele não se manifestar hoje, eu continuo aqui. Se ele não se manifestar amanhã, eu continuo aqui. Se ele não se manifestar daqui 7 dias, eu continuo aqui. Não saia da presença do Senhor. Você pode sair do ambiente, mas não saia da presença. Não deixe o teu trabalho te tirar da presença. Não deixe a família te tirar da presença. Não deixe os descrentes te tirar da presença. Não deixe as pessoas colocar dúvida na tua cabeça. Ah, igreja, pastor, será? Não deixe que ninguém tire do teu coração e da tua mente aquilo que Deus está te entregando, aquilo que Deus está te dando. Guarde a tua coroa para que ninguém a tome, diz a Bíblia. Aleluia! Não deis as vossas pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães, para que não as pisem com os pés e as dilacerem. Separa tudo que você está recebendo de Deus. Separa tudo, guarda tudo, porque certamente o Senhor te visitará nesses dias, aleluia, e certamente te abençoará. O que está guardado para você, você vai receber. Não se preocupe com o que você há de comprar, vender, comer, vestir. O Senhor já tem tudo preparado para você. Os teus sonhos já estão na palma da mão do Senhor, aleluia. Os teus desejos, Ele é um Deus de provisão. Ele já está suprindo a nossa necessidade diária. E os nossos sonhos têm de estar diante dEle. Por isso Ele diz, sejam as vossas petições diante de Deus, com súplica, oração e ação de graças. Amém? E eu quero que você entenda a medida que está sobre você. A medida que o Espírito Santo está dando. Eu quero que nesse momento a gente possa fazer um momento de oração. Vamos apagar um pouco as luzes. Nós vamos aumentar esse fundo de pregação. E nós vamos fazer um momento de oração. Eu não sei se você se sente mais à vontade em ficar como você está, ou se você gostaria de se ajoelhar, particularmente, de ficar de pé ou se ajoelhar. Eu sempre gostei da oração de joelhos, porque ela mostra ao meu Senhor a reverência que eu tenho por Ele. E nós não vamos tomar mais do que 5 minutos. É o tempo que nós vamos dar ao Senhor. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor procura um lugar em cada um de nós. Não nos deixa órfãos da Tua presença agora, Senhor. Para que não venhamos, Senhor, diante de algumas dificuldades, te abandonar, procurando novos ambientes, achando que Tu te manifesta por vista, por aquilo que podemos ver. Teu reino não vem com aparência visível. O Teu reino não vem com aparência visível. Não é possível dizer está aqui ou está ali, porque está dentro de nós. Não é um ambiente, não é um lugar. É o quanto manifestamos daquilo que temos. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque agradou o Teu Espírito buscar cada um de nós para estar nesse lugar. A Tua ordem é permanecer no mesmo lugar, até que do alto sejais revestidos de poder. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja. Derrama sobre nós. Seja, Senhor, nesse momento ou momentos à frente, nós estaremos esperando pelo Teu Espírito, pela manifestação do Teu Espírito, pela manifestação do Teu poder. Há uma graça aqui, Senhor. Há uma graça e uma misericórdia nesse lugar.
Há um perdão estabelecido nesse lugar. Há um Espírito Santo que paira nesse lugar. O teu Espírito paira nesse lugar. O teu Espírito paira nesse lugar. Há uma graça, Senhor. Há uma oportunidade. Há uma graça, Senhor. Há o Espírito Santo de Deus, Senhor. Ele desce sobre nós agora, Senhor. O teu Espírito, Senhor, que desce sobre tua igreja agora, Senhor. O teu Espírito, Senhor, que batiza novamente, Senhor. O teu Espírito, Senhor. O teu Espírito que não leva em consideração as coisas passadas. O teu Espírito que perdoa o tempo da ignorância. O teu Espírito que pede que todos os homens se arrependam e se convertam. O teu Espírito, Senhor. Há uma graça nesse lugar. Há uma misericórdia nesse lugar. Há uma graça imerecida, Senhor. Há uma medida, Senhor, sendo aumentada nesse lugar. Há as asas do Senhor colocadas sobre esse ambiente. O céu se abre, Senhor, sobre nós. Há a possibilidade de ver as tuas estrelas, Senhor. A possibilidade de alçar, Senhor, em pensamento o teu Santo Espírito, Senhor. Agora podemos ver o teu Espírito claramente, Senhor, e sentir a manifestação do teu ser. Ah, Senhor, nós precisamos desse batismo. Batiza a tua igreja, Jesus. Batiza, Senhor. Batiza a tua igreja, Senhor. E coração ebia. Voi con dia sodia sobia mobia, me son dia soe, que o chiaro la soebia, dobia com compia mana soe. Sim, Senhor, sim, Senhor, desce, Senhor, desce sobre a tua igreja, Jesus, desce sobre a tua igreja, Jesus, desce sobre a tua igreja, Jesus. Rasoria non dia soe. Me bopia mando yaso, que asto recoria sora la mandoria manai, e não me assoebia. Obrigado, Jesus, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Estabelece entre nós, Senhor, uma aliança que não tenha fim. Estabelece entre nós, Senhor, uma aliança que não tenha fim. Dos teus filhos que vieram essa noite, Senhor, guarda-os até a sua raiz, aos seus antepassados e à sua próxima geração. Sim, Senhor, os abençoa a partir daqui. Dos que aqui estão, seja ramificado para a próxima geração, e seja consertadas as pedras dos altares dos antigos. Aqueles que vieram, Senhor, antes de nós, e que prepararam o caminho para estarmos aqui, sejam estes também agora em memória, Senhor, diante de Ti, para que Tu, Pai, possas restaurar o caminho a partir de nós para a próxima geração. Que todos comam e bebam, Senhor, se fartem e sejam felizes com a bênção do Senhor, com a misericórdia do Cristo Salvador, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, desce sobre a igreja. Espírito do Senhor, desce sobre nós. Espírito do Senhor, manifesta hoje que Tu és vivo. Desce sobre Tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, nós evocamos o Teu Espírito nesse lugar. Nós evocamos o Teu Espírito nesse lugar. Espírito do Senhor, desce sobre nós e sobre Tua igreja. Desce sobre Tua igreja, Senhor. Desce sobre as crianças, sobre os idosos, sobre os adultos. Desce, Senhor. Vem sobre nós, Espírito do Senhor. Espírito Santo de Deus. Não queremos o que Tu podes dar, mas queremos a Tua presença. A Tua presença. O Teu presente de estar conosco. O hoje, o agora, o aqui. Derrama, Senhor. Derrama sobre a igreja, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós. Como quem coloca, Senhor, um manto sobre cada um.
como quem coloca uma fagulha de fogo sobre cada frontal, sobre cada testa. Desce sobre nós, Senhor, como desceste em Pentecoste. Nós clamamos a tua descida, Espírito Santo, o teu batismo, Espírito Santo, a tua presença nesse lugar. Sim, Senhor, constrói em nós, Deus, tudo aquilo que tu precisas para habitar em nós. Damos espaço para ti, um cenáculo vazio e espaçoso, para que prepares um lugar para ti, um lugar em nós, um lugar onde não vamos deter, Senhor, nem a palavra, nem a oração e nem o jejum. Um lugar para te buscar e um lugar para te receber. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor grandemente. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia.